Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da nossa Jornada da Mente, o nosso 17º dia. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta. Quero começar compartilhando uma lembrança muito especial da minha vida. Minha falecida mãe, ela costumava repetir uma frase que eu levei tempo para entender. Eu ouvi sem compreender o verdadeiro significado que esta frase nos ensina. A minha falecida mãe, ela sempre costumava dizer para nós: cuidado com o que você fala, porque isso voltará para você. E sabe que ela tinha razão? É claro que naquela época eu imaginava que ela estava apenas me ensinando a ter educação, o respeito pelas pessoas, mas com o passar dos anos fui descobrindo que existe uma sabedoria muito grande por trás desta palavra. Hoje, é claro que eu compreendo que aquilo que dizemos influencia profundamente a nossa maneira de pensar, sentir e viver. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas tudo aquilo que falamos produz algum efeito em nossa vida. Primeiro dentro de nós, depois nas pessoas ao nosso redor. As palavras não são apenas som, elas carregam intenções, emoções, possuem o poder de construir ou destruir. Elas podem fortalecer a nossa esperança ou alimentar nosso medo. Pode aproximar pessoas ou criar barreiras difíceis de superar. Neste vídeo, eu quero convidar você a refletir sobre o verdadeiro poder das palavras, aquilo que você fala, aquilo que você solta para fora. Vamos compreender como elas influenciam a nossa mente, nossas emoções e principalmente a realidade que estamos construindo todos os dias. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não cuidam com as palavras que saem da sua boca, mas elas têm o poder de criar a realidade que vivemos. Existe um princípio muito importante que poucas pessoas observam. Antes de qualquer mudança acontecer em nossa vida, ela acontece dentro da nossa mente. É uma das formas mais poderosas de fortalecer nossos pensamentos. É através das palavras que repetimos diariamente, cuide com aquele diálogo interno dentro da sua cabeça. Observe como muitas pessoas passam anos dizendo frases como: minha vida nunca muda, nada dá certo para mim, eu sou incapaz, sempre endividado, não consigo, nada funciona, sou azarado. E muitas vezes elas acreditam que estão apenas descrevendo a sua realidade, quando na verdade estão fortalecendo essas ideias dentro da própria inconsciente. A nossa mente registra aquilo que ouvimos repetidamente, aquilo que gera emoção. E quanto mais repetimos uma afirmação, quanto mais ela se torna familiar, ela se torna com mais emoção, ela fica registrada. E aos poucos essa repetição transforma-se em crença, e crença influencia diretamente as nossas decisões, os nossos comportamentos, os nossos resultados. Da mesma forma acontece quando escolhemos palavras diferentes, quando cultivamos uma linguagem baseada na esperança, no amor, na confiança, na gratidão e na responsabilidade, começamos também a desenvolver uma postura completamente diferente da vida. Isso não significa negar os problemas, significa enfrentá-lo com uma mentalidade mais fortalecida. As palavras elas funcionam quase como com uma semente. Cada frase que pronunciamos está sendo plantada dentro da nossa mente. Mais cedo ou mais tarde, essas sementes produzirão fruto. Por isso, precisamos escolher cuidadosamente aquilo que estamos plantando todos os dias, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou expressando, acima de tudo, aquilo que eu estou expressando com sentimento. Palavras são profecias, são realizações. Existe um outro aspecto que torna as palavras ainda mais poderosas: a emoção. A emoção dá o poder às palavras.
Uma palavra pronunciada sem sentimento dificilmente produzirá grande transformação, mas quando falamos com fé, com convicção, com amor profundo, ou com gratidão, ou com raiva, com medo, com negatividade, com ódio, essa mensagem ganha muito mais força. O nosso inconsciente ele responde muito mais às emoções do que às palavras isoladas. É justamente por isso que acontecimentos marcantes permanecem vivos em nossas memórias durante tantos anos. E não lembramos apenas do que aconteceu, lembramos principalmente daquilo que sentimos. Infelizmente, isso também explica porque algumas palavras negativas permanecem conosco por décadas, talvez a vida inteira. Quantas pessoas ainda carregam frases dentro de si que ouviram quando criança e hoje essas frases se tornaram quase que uma identidade. Você nunca será ninguém. Você não é inteligente. Você é burro. Você não consegue fazer nada direito. Mesmo depois de muitos anos, estas palavras continuam influenciando a autoestima e a forma como as pessoas enxergam a si mesmas. Agora imagine o efeito contrário. Imagine uma criança crescendo ouvindo que ela é amada, capaz, inteligente e que possui um propósito para a vida. Essas palavras também ficam registradas e tornam-se uma fonte permanente de força interior. O mesmo acontece conosco na vida adulta. Cada vez que escolhemos palavras de esperança, coragem e gratidão, estamos fortalecendo nossas conexões dentro da nossa mente. Mas entenda, a palavra precisa se tornar carne. E aos poucos, a nossa maneira de enxergar a realidade começa a mudar. Por isso devemos prestar muita atenção não apenas ao que dizemos para os outros, mas principalmente aquilo que falamos para nós mesmos, ao diálogo que mantemos conosco todos os dias. Que história que eu estou contando da minha própria história? O que eu estou falando para mim? Porque muitas vezes nós somos o nosso maior crítico, o nosso pior inimigo, e precisamos aprender a transformar esse diálogo interno em uma conversa mais consciente, equilibrada, cheia de compaixão, de acolhida, de entender, ouvir, acolher. Por isso que precisamos entender o nosso diálogo interno, entender essas vozes, para que consigamos entender o que se passa dentro da nossa cabeça, como também a importância de curar as nossas memórias traumáticas, a nossa criança interior. Quando conseguimos curar e controlar o nosso diálogo interno, nós vamos conseguir escolher melhor as palavras que vão sair da nossa boca, retirando as que nos destroem e buscando palavras que constroem, que transformam a nossa vida. Talvez a maior mudança que podemos começar a realizar seja desenvolver o hábito de vigiar as nossas palavras, aquilo que eu falo, cuidar antes de falar. Vale a pena fazer essa pergunta? Vale a pena? Aquilo que eu estou prestes a dizer vai construir ou me destruir? Vai me aproximar ou afastar? Vai fortalecer ou me enfraquecer? Essa pequena pausa pode transformar completamente os nossos relacionamentos. Quantos conflitos poderiam ser evitados se escolhêssemos palavras mais equilibradas? Quantas pessoas poderiam recuperar a esperança através de uma simples palavra de apoio, de incentivo, de encorajamento? Quantas famílias seriam fortalecidas se houvesse dentro da sua dinâmica estrutural a dinâmica da gratidão como uma expressão máxima da confiança? Então entenda, as palavras possuem um enorme poder de curar e de ferir. Um elogio sincero pode mudar alguém, mas uma palavra de ódio pode destruir a vida. Uma palavra pode fazer tanto uma pessoa se encorajar ou uma pessoa desistir do seu sonho. Quando aprendemos a utilizar conscientemente esse poder, também transformamos o nosso próprio mundo interior.
A nossa mente torna-se mais serena, nossas emoções ficam mais equilibradas e passamos a enxergar a oportunidade onde antes víamos apenas dificuldade. Por isso que é importante que você comece a cuidar daquilo que você fala. Palavras faladas cheias de emoção, ela representa a conclusão da nossa vida. Então, ela representa uma verdade. Por isso, cuide com aquilo que você fala, não é apenas expressão. Eu quero ir terminando lembrando novamente a frase da minha mãe: cuidado com o que você fala, porque isso voltará para você. Hoje compreendo que essa frase resume uma grande verdade da vida. As palavras que pronunciamos moldam a nossa mente, fortalecem nossas crenças e influenciam diretamente as nossas atitudes, as nossas ações. Elas têm o poder de construir pontes e levantar muros, gerar esperança e alimentar o medo. Por isso, faça um compromisso com você mesmo. Observe com mais atenção aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia. Escolha palavras que transmitam amor, esperança, coragem, gratidão. Lembre-se de que toda palavra é uma semente e o fruto que colheremos depende de grande parte daquilo que escolhemos plantar hoje. Gostou deste conteúdo? Gostou deste vídeo? Então eu quero te convidar novamente a fazer parte da corrente do bem, fazer parte desta corrente que está se transformando, sal da terra e luz do mundo. Por isso eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todas as pessoas que precisam saber um pouco mais da importância das palavras. Então envie para esta pessoa, seja sal, seja luz na vida desta pessoa, para que ela possa entender o poder daquilo que ela fala, daquilo que ela pensa, dialoga dentro dela mesma no seu diálogo interno. Demais, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você não me segue lá no Instagram, me siga para estar por dentro de todos os conteúdos que eu posto lá. Gratidão, a gente se encontra amanhã com mais um vídeo.